a acompanhar os canais da ADM Alagoas no YouTube e no Instagram, ADM Alagoas, além do conteúdo do site imovelemaiznegócio.com.br, que vai reunir notícias, informações e também uma vitrine sobre os principais lançamentos imobiliários do estado. Então, fiquem ligados, imovelemaiznegócio.com.br. A partir de agora e ao longo dos próximos meses, vai ser o endereço virtual dos bons negócios. Então, em nosso encontro de hoje, a gente vai ter também a participação do presidente da ADM Alagoas, Jubson Shoa, do vice-presidente da ADM Alagoas, Luiz Henrique Coelho, além da participação especial do presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins. E para dar as boas-vindas, então eu passo nesse momento agora a palavra para o presidente da ADM Alagoas, Jubson Shoa. Com você, Jubson, a palavra. Boa tarde. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui nessa live, agradecer especialmente a presença do nosso presidente, Zé Carlos Martins, que nos atendeu de imediato participar e engrandecer aqui essa live, e agradecer também a participação do nosso economista, já conhecido, consagrado, Ricardo Amorim, que desejar a ele, na realidade, uma excelente apresentação, que eu não tenho dúvida, já conheço, para que ele fale um pouco desse momento difícil de pandemia que nós estamos passando, mas mais ainda, falar do pós-pandemia. Isso é o que todos nós estamos querendo ter a certeza de que as coisas irão melhorar muito em breve e para que a gente possa planejar nossas empresas, porque no momento desse de crise, de dificuldade, nós temos que buscar caminhos que nos levem a ter uma direção melhor de chegarmos a atingir os nossos objetivos, que é da economia voltando a funcionar, a gente ter as nossas obras andando com a velocidade que a gente quer, as vendas acontecendo na velocidade que a gente também necessita, mas a gente sabe que temos um obstáculo ainda para percorrer. Esse ano, com certeza, não deve ser ainda um ano tão bom, mas quem sabe no último semestre a gente consegue a nossa recuperação. Nós tivemos agora ontem uma grande notícia, a taxa Selic de novo uma grande queda, passando para 2,25%, mas por outro lado a gente sabe que essa taxa também não está caindo porque as coisas estão simplesmente bem, né? Ela está caindo por motivos que com certeza nós ouviremos aqui do Ricardo Amorim. Então eu quero desejar uma boa palestra e que todos se desfrutem bem dessa grande oportunidade que a ADM, com muita coragem, tomou de fazer, porque não é fácil fazer o investimento que nós estamos fazendo em mídia, fazendo aqui de publicidade aqui no nosso estado, para que a gente volte a ter aquilo que todos nós desejamos, né? As empresas voltando a trabalhar com tranquilidade. Obrigada, presidente Jubson. Eu passo agora a palavra para o nosso convidado especial, José Carlos Martins, presidente da CEBIC. Está com você a palavra. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Ricardo. Parabéns, Jubson, pela iniciativa. Eu acho que esses momentos que exatamente precisam desse tipo de iniciativa, que fazem com que a gente pense, que a gente reflita. Luiz Henrique, um grande abraço também a todo o pessoal de Alagoas que nos assistem aí. A ADM Alagoas, um grande participante da CEBIC, sempre presente, sempre junto com as nossas iniciativas. Aline, boa tarde. Eu queria inicialmente só falar, não precisa dizer do momento difícil que a gente vive, né? Mas principalmente do desafio e do momento que é nos encontrarmos agora, as saídas para o futuro. Numa época de movimentos muito brutos, como nós estamos tendo hoje, que se encontra soluções para o futuro. Acho que a melhor explicação que eu tenho, sabe, Ricardo, é de um amigo nosso, vice-presidente da CEBIC, que há poucos dias não sabia lidar com o WhatsApp, ele não tinha WhatsApp. E aí, nos últimos dias, eu falei com ele, num domingo, ele disse que não podia falar comigo, que estava fazendo uma live com os netos. Eu disse, poxa, como é que é isso? Ele disse, Zé, eu em uma semana evoluí que em 5 anos eu não tinha evoluído. Eu acho que essa história dele vale para nós todos. Todos nós temos que nos reinventar. Quando, Jubson, que 3 meses atrás a gente imaginaria isso aqui?
Eu quero o maior pegada de gás carbônico, de CO2 aí no mundo, acho que essa é a minha, de tanto que eu vou, né? Agora eu já aliviei bem ela. E eu queria, então, transmitir isso. Eu acho que mais do que um problema é o desafio. É o desafio da gente, a partir disso, encontrarmos novos caminhos para que a gente possa andar e fazer um Brasil melhor para tudo isso aí. E também um grande abraço, Ricardo, já tivemos em outras ocasiões, e eu queria aí que estamos juntos nessa conversa de hoje aí, conto sempre com a CEBIC. Obrigado, viu, Júlio, pela oportunidade. Muito obrigada, José Carlos Martins, presidente da CEBIC. Uma grande honra também para a ADM Alagoas contar com essa participação nesse evento. Gente, só lembrando que durante o evento vocês podem enviar perguntas pelo chat para que sejam selecionadas por nossa equipe e respondidas ao final da conversa com o Ricardo, tá? Bem, gente, então, também sem mais demoras aqui, é com grande alegria que, em nome da ADM Alagoas e do Movimento Imóvel e Mais Negócio, convidamos agora ao nosso palco virtual o economista Ricardo Amorim. Muito bem-vindo, Ricardo. É um grande prazer poder te ouvir nessa tarde. Muito obrigado, Aline. Tremendo prazer estar aqui com vocês. Júpson e toda a equipe da ADM Alagoas, muito obrigado pelo convite. Zé Carlos, é sempre um prazer estar com você. Eu, em primeiro lugar, queria parabenizá-los pela iniciativa. Eu lembro de uma conversa que a gente teve, que vocês estavam me perguntando o quanto eu conhecia de outros movimentos como o que vocês estavam fazendo agora, e que eu respondi a você, Júpson, que eu vi uma série de iniciativas isoladas, mas um projeto sustentado, como o que vocês estão fazendo, de valorização do que é o trabalho que está sendo feito, não, eu não conhecia e estou dando os meus parabéns. Eu não tenho dúvida nenhuma da importância disso. O segundo ponto que eu queria aproveitar é dizer que o Zé Carlos me deixou muito feliz quando ele falou que a maior pegada de gás carbônico era dele. Eu morria de medo que fosse minha, porque eu vivo em avião. Eu costumo brincar, as pessoas dizem onde você mora, eu falo aeroporto de Congonhas, e brincadeiras à parte, uma das razões de eu escolher morar num lugar que é praticamente ao lado do aeroporto de Congonhas era porque quase diariamente eu estava no aeroporto de Congonhas. Então, eu estou feliz em saber que a pegada dele era maior, estou duplamente feliz em saber que era maior do que a minha e saber que ela diminuiu também. Tendo dito isso tudo, eu acho que isso dá um pano de fundo para a nossa conversa. O que eu pretendo fazer aqui agora é começar focando. Eu vou começar do mais geral para o mais específico. Começar focando pelo momento ímpar que o mundo e o Brasil estão vivendo, entrar mais na questão da economia brasileira e fechar em mercado imobiliário e mais especificamente em Alagoas e Maceió. Muito bem, começando por o momento que a gente está vivendo, eu acho que, mais uma vez, o Zé Carlos já deixou a minha tarefa mais fácil, porque eu acho que ele, na hora que ele falou de duas transformações, ele falou da pegada de gás carbônico e falou da transformação digital. Esse exemplo que ele contou, de formas diferentes, todos nós vivemos. O que muda é o grau, o que muda é com quem, mas o fato é, não precisa muito, isso que a gente está fazendo agora. Usar uma plataforma de videoconferência era uma coisa que alguns usavam, outros não. Hoje, absolutamente todos estão usando e têm que usar plataformas assim, porque é a forma da gente poder estar distante fisicamente, mas conectado. Aliás, um termo que eu tendo... o pessoal usa muito a história de distanciamento social, e eu acho que tem um erro. Na realidade, o distanciamento é físico, não é social. Socialmente, mais do que nunca, a gente tem necessidade de estar conectado pela distância física que nos foi imposta por condições adversas. Isso aqui é importante pelo seguinte: em primeiro lugar, a gente está vivendo uma situação nova que nenhum de nós viveu. A última vez que a gente teve uma pandemia desse tamanho faz mais de 100 anos. Talvez tenha uma outra pessoa que esteja viva e que presenciou as duas, mas eu não sei o quanto eles têm condição. Lembrar da outra, eu tenho certeza que aí não dá. Quando a gente está falando de um processo que tem 100 anos, pode até ser que a pessoa tenha vivido, mas lembrar fica difícil. E aí vem o que eu quero dizer com isso aqui. Há uma série de incertezas, mas o que eu vou tentar colocar aqui são os pontos que nós podemos ter clareza em relação ao futuro. O primeiro, a gravidade da contração econômica que a gente está vivendo e que ainda vai viver por alguns meses, talvez por alguns trimestres.
Para colocar em perspectiva, no caso específico brasileiro, a contração econômica que a gente deve ver esse ano, nunca aconteceu algo desse tamanho em nenhum ano nos últimos 120 anos, que é desde quando há dados para o Brasil. Quando a gente olha para o mundo, em alguns casos, talvez países também vão ter a maior contração da história, em outros só vai ficar atrás do que foi a Segunda Guerra Mundial. E isso com um detalhe: mesmo o Brasil não sendo um dos países que provavelmente vai ter maior contração do PIB esse ano. Quando a gente olha para a expectativa na Europa, particularmente Reino Unido, Itália, Espanha, França, vai ser bem pior do que aqui no Brasil. Ainda assim, a gente está falando da maior contração que a economia brasileira já viveu, pelo menos em 120 anos de história. Então, isso tem uma série de impactos. O mais óbvio é um crescimento no desemprego, preocupação das pessoas com se elas vão ter dinheiro no futuro para poder fazer o que elas precisarem e quiserem, e o que as leva a serem muito mais conservadoras nas suas decisões iniciais de qualquer tipo de decisão que implique um comprometimento maior de dinheiro, como é o caso, por exemplo, de investimentos imobiliários. Por que isso é importante? Porque quando a gente olha o que aconteceu com o mercado imobiliário, principalmente no finalzinho de março, começo de abril, a gente viu quedas no Brasil como um todo, brutais de venda. Só que o que a gente também já viu de lá para cá é que essa história virou. O que a gente viu em abril já foi uma recuperação significativa em relação ao que foi finalzinho de março. O que a gente tem de números de maio mostra essa tendência se mantendo e se intensificando. Isso aqui é importante porque é o que deve continuar a acontecer daqui para frente. Primeiro aspecto: toda vez que a gente tem um aumento gigantesco de incerteza, a tendência das pessoas é falar: vou esperar para eu tentar entender melhor. E foi a reação inicial nesse caso também. Só que isso passa, isso tem fim, porque não dá para postergar decisões para sempre. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, quando a gente vê de impacto em mercado imobiliário, que também foi um ponto trazido pelo Judson, que é: a economia afunda, o governo tem que fazer alguma coisa a respeito. E, fundamentalmente, ele faz duas. O primeiro, um enorme estímulo fiscal com injeção de mais de R$1 trilhão em recursos. E, segundo, um estímulo monetário brutal também, trazendo a taxa básica de juros, a Selic, para o menor nível da história. Quando a gente vê o que isso significa para o mercado imobiliário, basicamente é que muda tudo. Para ser mais específico, há coisa de 2 anos, eu fiz um estudo levando em consideração qual era o impacto de uma redução da taxa de juros nos financiamentos imobiliários de 12% para 7%. Na época, eu tomei como base um financiamento imobiliário que, dada uma entrada, sobrava uma parcela residual para ser paga de R$200 mil, que, considerando uma taxa de juros de 12% ao ano, um financiamento de 30 anos implicava em uma prestação mensal de R$2.500. E aí, o que acontecia quando essa taxa de juros caía de 12% no financiamento imobiliário, de 12% para 7%? A prestação que antes era de R$2.500 caía para R$1.700. Bom, quanto uma família precisa ter de renda para que o banco conceda um financiamento com um pagamento de prestação mensal de R$2.500? São R$8.500 a renda mínima familiar para conseguir esse financiamento. E quanto é a renda mínima que a família precisa ter para conseguir um financiamento para pagar R$1.700 por mês? São R$5.700. Muito bem. Há 2 anos, esse número não mudou significativamente de lá para cá, havia 4.850.000 famílias que ganhavam mais do que R$8.500 por mês, que eram aquelas que poderiam conseguir aquele financiamento quando o custo da parcela mensal era de R$2.500, com taxa de juros de 12%. A taxa caindo para 7% e o valor da parcela caindo para R$1.700 e o valor da renda para R$5.700, basicamente o novo número de famílias que ganhavam pelo menos R$5.700 subia para 9.400.000. Em outras palavras, a queda da taxa de juros de 12% para 7% dobrava o número de famílias que podiam comprar exatamente o mesmo imóvel. E, diga-se de passagem, a queda de 7% para 2%, eu não tive tempo de refazer esse estudo, mas ela vai ter um impacto ainda mais significativo do que foi ali. Porque se a gente está falando ainda de queda de 5 pontos percentuais, é importante lembrar
que em relação à taxa, quando cai de 15 para 7, a gente está falando de uma queda que é mais ou menos cair pela metade. Perdão, de 12, se fosse 15 seria, mas caiu de 12 para 7 no meu exercício, caiu para um pouco mais do que a metade. Quando cai de 7 para 2, ela cai para menos de 1/3 do que ela era antes. A queda agora é mais significativa. Quais são os impactos disso? O primeiro deles eu acabei de comentar com vocês. Aumento da demanda por imóveis no Brasil inteiro é o que virá nos próximos meses, nos próximos trimestres, nos próximos anos, por conta de taxa de juros muito menor. Só que não é só isso. Cai também a competição do ponto de vista do imóvel como investimento em relação à renda fixa. Quando a renda fixa está pagando 7% ao ano, o rendimento do aluguel vai ter que dar mais do que isso para que ele seja mais rentável do que a renda fixa. Atualmente, tem que dar mais do que 2 e pouquinho. E com detalhe, tá? Eu acho que a taxa de juros básica brasileira vai cair mais, porque, como eu dizia, a contração econômica que nós teremos vai ser bastante significativa. Então, o que isso significa? A taxa de juros que antes oferecia uma competição dura para o aluguel, hoje, ao contrário, a rentabilidade do aluguel passa a ser bastante superior à da renda fixa. Isso do ponto de vista de quem tem o dinheiro para comprar à vista e fala, vou comprar, em vez de eu colocar o dinheiro no banco, eu vou comprar um novo imóvel. Mas tem um segundo aspecto, que é o sujeito que paga aluguel hoje. Aí ele vai lá e faz a conta e vê pelo novo custo do financiamento que a parcela que ele vai pagar de aluguel e a parcela que ele vai pagar do financiamento, agora ficaram muito parecidas. O que isso significa? Que se ele pode pagar e acabar sem um imóvel, ou ele pode pagar e acabar sendo dono do imóvel, parece uma escolha relativamente fácil. E é exatamente o outro fator que vai levar ao aumento de demanda de aluguel ao longo dos próximos meses, trimestres e anos. O que a gente vai ter é gente que pagava aluguel passando a comprar imóvel porque simplesmente o custo mensal que elas vão ter de fazer uma coisa ou outra ficou parecido, só que ela tem um imóvel num caso, no outro não. Mas tem mais um aspecto importante de como isso impacta o mercado como um todo, que é a capacidade que as próprias imobiliárias, que as incorporadoras passam a ter de conseguir financiar a construção. Com a queda da taxa de juros, o custo de financiamento que as incorporadoras conseguem junto aos bancos para financiar a construção dos imóveis cai também, o que deve levar gradualmente a um processo de aumento, mais uma vez, de construção, de lançamento, disso tudo. Mas isso é num segundo momento. No primeiro, o que a gente tem, basicamente, é um equilíbrio entre o que sobrou de oferta, de lançamentos, que estavam começando a voltar. É bom fazer um histórico para trás, tá? O mercado imobiliário brasileiro, aliás, isso não é exclusividade do Brasil, isso é uma característica de mercado imobiliário, ele tende a ser muito cíclico. O que isso quer dizer? Quando as coisas estão boas para a economia do país, elas tendem a estar ótimas no mercado imobiliário e o contrário é verdade. Quando elas ficam difíceis para a economia, inicialmente elas ficam ainda mais difíceis no mercado imobiliário. Na prática, exatamente porque elas ficam difíceis, aparecem oportunidades para quem quer comprar que antes não apareciam. E exatamente porque essas oportunidades são grandes, o resultado disso, a médio e longo prazo, são retornos de investimento muito mais altos do que em condições normais. Vamos ser específicos. Quando as pessoas mais ganharam dinheiro investindo em imóvel no Brasil nos últimos 20 anos? O primeiro grande movimento foi no auge das preocupações com a primeira eleição do Lula no final de 2002, crise em 2003, a economia não cresceu nada, Brasil indo mal. Quem investiu naquele momento, nos 4, 5, 6 anos depois, teve valorizações, dependendo de localização, característica de imóvel, uma série de coisas, de 2, 3, 4, 5, até 10 vezes em períodos de 5, 6 anos, que é um negócio assombroso. Só que, normalmente, a maior parte das pessoas tende a achar que a hora boa de investir é depois que o imóvel está subindo de preço, há 5, 6, 7 anos, porque ele começa a ouvir história, fala, olha, o meu primo, o meu tio, o meu advogado, o dentista que eu conheço ganhou dinheiro com isso, está na hora de entrar. Ao contrário, as grandes oportunidades surgem exatamente em momentos como esse, que foi 2003 e foi de novo 2008, quando teve a crise financeira global, a mesma coisa, 2008, 2009, quem comprou imóvel naquele momento, uns 4, 5 anos depois, mais uma vez ganhou muito dinheiro. E o ponto que eu quero chegar é que a gente está vivendo exatamente a mesma situação.
E, diga-se de passagem, é o mesmo movimento que a gente vê na Bolsa. Quem ganha dinheiro é quem investe depois das grandes quedas, é quem investe quando a grande maioria está com medo. Quem investe na hora que todo mundo ficou tranquilo depois, normalmente paga a conta da festa. E esse é o ponto que eu queria reforçar para todo mundo que está ouvindo a gente. Ao contrário do que a maioria acha, a hora boa de comprar é quando a grande maioria está com medo, está preocupado, está falando, pô, eu vou fazer um comprometimento de dinheiro desse tamanho. E não ao contrário, depois que você começou a ouvir um monte de história, depois que as altas já aconteceram, que quem tinha que ganhar com aquilo já ganhou, aí é hora de você ser muito mais cauteloso. Mas que é exatamente o contrário do que a gente está vivendo hoje. Segundo ponto que eu queria trazer a atenção de vocês. Então, o primeiro o fato dos juros caírem para níveis que nós nunca vimos, para níveis civilizados no Brasil, muda o jogo. Isso é tão importante que vai fazer com que a importância do setor imobiliário na economia brasileira nos próximos anos vai crescer absurdamente. Por que eu estou falando disso e por que eu sei disso? E não que ela já não seja importante, já é, como em número de pessoas, o maior empregador que a gente tem no Brasil. Mas vai aumentar para burro. Eu fiz um estudo em 2015, se não me engano, que acho que foi o número de maior lançamento em número de unidades no Brasil inteiro. Tinha sido pouco mais de 200 mil unidades, se não me engano. E descobri o seguinte, naquele momento, mais uma vez, o ano que a gente mais lançou imóvel na história recente brasileira, o setor imobiliário brasileiro, como porcentagem do PIB, entre as 50 maiores economias, só tinha um país, que era a África do Sul, que o setor imobiliário tinha uma representatividade em relação ao PIB menor do que o Brasil. Então, mesmo no auge, no momento em que muita gente falou, olha, estamos construindo demais, tem uma bolha imobiliária no Brasil, coisa que eu nunca acreditei, e um dos argumentos que eu mostrava é falar, gente, a atividade do setor de construção no Brasil ainda é ínfima em relação ao resto do mundo. Por quê? Porque a taxa de juros no Brasil era altíssima. Isso fazia com que não houvesse financiamento. Sem financiamento, a procura por imóvel é menor. Se tem menos procura, vai ter menos construção. Era exatamente o que acontecia. Esse é o Brasil do passado. Esse é o Brasil que está ficando para trás com a queda da taxa de juros. Então, aquele é o primeiro aspecto que eu queria reforçar, que é o impacto da taxa de juros, que ao mesmo tempo ajuda a aumentar a procura por imóvel, ajuda as construtoras a poderem lançar mais, ajuda a quem compete com a renda da renda fixa a falar, opa, virou o jogo, agora o imóvel passa a ser mais atraente, coisa que não necessariamente antes era verdade. Primeiro aspecto. Segundo aspecto que está associado às mudanças que estão acontecendo é mudança de estilo de vida. Se a gente tivesse sido a trabalhar de forma diferente por 4 ou 5 dias ou uma semana, provavelmente as consequências de longo prazo do que a gente está vivendo seriam pequenas. Não foi o caso. A gente está falando de meses, de vários meses, e na hora que as pessoas são forçadas a ficar em casa vários meses, muitas coisas acontecem. Uma delas, gente que era incapaz de lidar com tecnologia descobre que não é um bicho de sete, já que eu já sei usar agora, eu uso para os filhos, eu uso para os netos, eu uso para os bisnetos. Então essa é a primeira coisa que muda. Mas a gente tem mais do que isso. A partir do momento em que as pessoas ficam mais em casa, várias delas falam, opa, gostei de ficar em casa. Essa coisa é legal, é bacana, eu não preciso trabalhar no escritório, eu posso trabalhar de uma forma diferente. E se eu vou trabalhar de uma forma diferente, a procura por tipo de imóvel começa a mudar. Porque o que as pessoas começam a valorizar começa a mudar. Onde estão os imóveis que elas vão procurar começa a mudar. Porque, entre outras coisas, quando as pessoas começam a trabalhar de casa e gostam, as empresas falam, peraí, gente, eu tenho uma oportunidade aqui, eu tenho uma oportunidade de fazer com que as pessoas que trabalham para mim estejam mais satisfeitas, mais felizes, por consequência vão trabalhar melhor e vão render mais, eventualmente eu consigo reduzir, inclusive, meu custo de escritório. Pô, vamos pensar uma estrutura diferente, mas calma. Se eu como empresa, várias empresas já estão fazendo isso, tá? No Brasil e no mundo, falando, olha, até o final do ano ninguém volta para o escritório, e algumas estão falando talvez não volte mais. O que isso aqui significa? Do ponto de vista da empresa, muda uma outra coisa. Eu passo a poder contratar gente em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Isso aqui eu acho que vai ter uma implicação nas cidades brasileiras brutal. Sendo mais específico. Eu moro na cidade de São Paulo. São Paulo tem coisas ótimas e coisas péssimas. Uma das coisas péssimas é poluição, problema de segurança, qualidade de vida, tem uma série de dificuldades. Agora, uma das coisas ótimas que São Paulo sempre teve a oferecer é o fato de que
Oportunidades de trabalho, de emprego, sensacional. Agora, se não importa mais, ou pelo menos não importa mais como antes, onde eu estou para as oportunidades de emprego, as pessoas vão começar a considerar morar em lugares diferentes. Onde eu quero chegar com isso aqui? Eu vejo duas tendências que eu acredito que vão se fortalecer. Uma delas, que aliás já vinha acontecendo em grande parte do Brasil, particularmente isso é verdade no Sul, no Sudeste, gente saindo da capital, indo para morar em cidades médias do interior, que tem infraestrutura boa e qualidade de vida muito melhor. Mas a segunda, que eu acho que é a novidade, as pessoas vão querer morar na praia. Por que eu vou ter que morar num lugar que... Enfim, eu gosto de São Paulo, não tenho nada contra São Paulo, mas não dá para comparar em termos de beleza com Maceió. Por mais que eu tenha vivido nasci em São Paulo, vivi... Não precisa muito, eu sou um exemplo disso aqui. Quais são as 3 cidades que eu morei na minha vida? Eu morei em São Paulo, eu morei em Nova York e eu morei em Paris. 3 cidades que têm um lado cultural fantástico, que eu gosto, mas que fundamentalmente são grandes... Eu morei nesses lugares em função do mercado de trabalho das 3. Futuro, eu já não sei como é que vai ser. E isso eu acho que é o primeiro ponto que é importante, porque tende a valorizar o estado, particularmente de Alagoas, que tem uma costa muito grande, mas particularmente a cidade de Maceió. E eu acho que essa é uma coisa importante das pessoas entenderem e colocarem no radar. Terceiro aspecto que eu queria trazer, então o primeiro aspecto era a taxa de juros, o segundo é mudança de estilo de vida. Terceiro aspecto que eu queria trazer para vocês está ligado às especificidades de Maceió. O fato é que neste exato momento, porque que eu falei, olha, o que vai acontecer lá na frente? Vai ter mais lançamento, vai ter mais construção, vai ter mais gente comprando. Mas isso é lá na frente. O que acontece antes? A gente tem o que tem de estoque de lançamento, que é o que vinha antes, e o que a gente tem é as pessoas que vão comprar. E aí Maceió tem um fator, que, aliás, isso é uma característica de mercados imobiliários. A gente fala mercado imobiliário, então estou falando do Brasil, mas não existe o mercado imobiliário do Brasil. O mercado imobiliário é sempre local, é sempre específico. E aí Maceió tem 2 fatores específicos muito importantes. O primeiro deles está associado a um estudo e uma publicação feita pela Forbes no ano passado. Então eu falei das pessoas que vão se mudar da residência onde elas têm, mas tem um segundo fator que eu acho que ficou, também vai ser fortalecido isso aqui, que é a importância do segundo lar. Para quem pode, obviamente isso não é para todo mundo, mas para quem pode, depois de ser forçado a passar 4 meses em casa, mais do que nunca as pessoas estão valorizando a oportunidade de ter um outro lugar mais agradável, mais aprazível, mais bacana. E, de novo, pesquisa da Forbes, o ano passado Maceió foi considerada a 4ª cidade do mundo, 4ª melhor cidade do mundo como opção, o segundo não é do Brasil, é do mundo, como opção. E aí eu acho que é o outro ponto que, neste momento, sai fortalecido pelo que está acontecendo. E o último, que é ainda mais específico de Maceió, são aquelas coisas que a gente costuma brincar que o Brasil é cheio de jabuticabas, né? Aquelas coisas que só acontecem no Brasil. E tem um monte de coisa que parece que só acontece no Brasil, né? Agora estou descobrindo que tem uma delas, que está essa, eu não sabia que bairro podia afundar. É uma das coisas que eu estou aprendendo, vivendo e aprendendo. Mas, enfim, que é uma realidade. Aliás, não é um bairro, né? São 3. Na falta de um, são 3. Onde eu queria chegar com isso aqui? Eu estou brincando, porque sim, bairros podem afundar, particularmente. Eu já ouvi de outras histórias, não é exclusividade brasileira, em outros lugares no mundo está associado, os casos que eu conheço, fora a lugares de aterro. Mas o fato concreto, que é onde eu quero chegar, associado a Maceió, é que quando a gente pega uma parte importante, uma parte significativa da cidade, que tem um número de pessoas grandes que moram, que trabalham, que tem seu escritório, que tem a padaria, que tem tudo lá, tem todo um ecossistema que está montado. E, de repente, as condições de segurança não são mais as que todos nós gostaríamos que fossem, isso significa que essas pessoas vão ter que procurar uma outra opção, vão ter que procurar um outro lugar para morar. E aí é que vem a parte interessante. Só a demanda vinda dos bairros do Pinheiro e está me faltando agora, me deu um branco no nome dos outros 2. Mas, enfim, o que a gente tem na soma dos 3 bairros, a gente está falando mais ou menos do número de unidades hoje disponíveis à venda que nós temos na cidade de Maceió. Então, ao contrário de algumas outras cidades,
Porque o que aconteceu, de novo, voltando para trás? Teve um processo de lançamentos imobiliários que foi indo muito bem, mais ou menos até 2015. Depois, lembrando que a economia brasileira foi muito mal naquele período, 2016 a 2018. Também houve uma redução de vendas de imóveis no Brasil inteiro. Isso formou inicialmente um estoque de imóveis que vem sendo vendido já nos últimos 2, 3 anos. Em Maceió, soma-se a isso o fato dessa demanda única, específica, que está vindo nesse momento. E aí um último ponto que eu acho que é relevante também, né? Porque particularmente no mercado de Maceió, a gente tem uma participação significativa do Minha Casa Minha Vida e, mais importante, das parcelas mais populares, que tem 2 aspectos. O primeiro é o subsídio implícito do governo federal, que basicamente significa que o risco de inadimplência para quem constrói ali, a menos que haja uma inadimplência do governo federal, sempre existe o risco, mas é um risco menor do que quando a gente está falando de vendas para compradores individuais. Mas segundo, tem uma parte que é paga pelas pessoas e o que está acontecendo por uma série de questões no momento a economia parou, as pessoas ficaram sem ter como ter renda. As pessoas mais pobres que não tinham um colchão ficaram numa situação muito complicada. O governo tinha que reagir, ele reagiu. Ele criou um programa de renda temporário, a priori, são R$600 para os inativos, criou programas de acesso a crédito para microempresários. E uma questão que a gente vai ter que ver como é que fica, e isso tem 2 lados, tá? Tem um lado preocupante, que é o impacto fiscal, que isso pode vir a ter a médio e longo prazo, mas tem um outro. Eu não acredito que isso vai ser retirado. Aliás, já há gente discutindo de prorrogar o tempo que as pessoas vão receber isso aqui. Onde eu quero chegar com isso aqui é que entre a população de renda mais pobre deve haver uma injeção de renda garantida, que o que eu vejo é que, se por um lado aquele movimento de segundo lar em Maceió beneficia a parcela do mercado imobiliário residencial de Maceió e de Alagoas, o topo da pirâmide do mercado imobiliário aqui, eu vejo um movimento na base do mercado associado, como eu dizia, ao fato da importância da Minha Casa Minha Vida, até por um outro aspecto. Lembra que eu comentei que o setor imobiliário é o setor que mais emprega a gente, quando a gente vê todo o ecossistema do setor. E com um detalhe importante, em geral, emprega mão de obra de renda baixa. Por que isso é importante? Porque à medida que o desemprego sobe, a gente vai ter que ter políticas de governo para gerar renda para a população, particularmente de renda mais baixa, para garantir que a gente não tenha problemas sociais, até problemas de violência graves. O que isso significa? Um dos mecanismos que eu acredito que vai ser importante disso vão ser mecanismos de estímulo do governo através do mercado imobiliário e particularmente construção de Minha Casa Minha Vida, porque o que isso significa, mais uma vez, é colocar renda em quem está trabalhando lá e essa renda, por sua vez, gira um monte de coisa na economia e particularmente deve gerar mais demanda especificamente também no mercado de renda na parte do mercado imobiliário de renda mais baixa. Então, sintetizando e juntando tudo isso que eu falei, porque a melhor parte da nossa conversa, eu tenho certeza, vai ser o nosso bate-papo aqui, e eu quero deixar o máximo possível de tempo para isso, eu queria colocar quais são os fatores que me levam a acreditar que, no momento, a gente tem... Eu quero deixar isso bem claro, tá? Tem gente que fala que tem um investimento ou outro que é bom sempre. Não é a minha visão. Eu acredito que há investimentos que são bons em determinadas situações e investimentos que são bons em outras situações. Porque o mundo, aliás, como a gente acabou de vivenciar recentemente, ele vira. Tem situações diferentes, tem coisas improváveis, mas o ponto que eu quero levantar é por que hoje, olhando para os próximos anos, investir em imóvel, e particularmente investir em imóvel em Maceió, tem tudo sim para ser um bom negócio olhando para os próximos anos. Primeiro, história. Quem sempre ganhou dinheiro, muito dinheiro investindo em imóvel, foi em momentos de crises parecidos com esse. Eu falei de 2002, 2003, aconteceu de novo em 2008, 2009, aconteceu em 2016, no auge do 16, 17, no auge do caos agora nos últimos anos, e eu estou convencido que vai acontecer de novo. E quais são os fatores específicos que devem causar isso? Aumento de demanda associado à queda de taxa de juros, mudança no perfil de onde as pessoas querem morar, aí, mais uma vez, falando especificamente sobre Alagoas e Maceió agora, mudança de onde as pessoas querem morar, a busca específica no caso de um segundo lar e
as questões particulares associadas a Maceió, com a importância do mercado de renda mais baixa, e soma-se a isso o fator da demanda específica que vem dos bairros que estão passando por, enfim, por dificuldades. Se não bastasse a gente ter pandemia, a gente tem isso aqui. O fato é que vai gerar mais demanda por imóvel. E esse é o recado que eu queria dar e, como eu dizia, deixar, com certeza que vai ser a parte. Consigo sim, eu agradecia, falei que cortou o final, eu agradecia a oportunidade de estar com vocês e falar que estou pronto para a gente ir para a parte. Aline está sem som. Aline, você está sem som. Você está sem som, Aline. Acho que estava sem som. Muito obrigada, Ricardo, pelas informações valiosas. Na verdade, depois de tantas boas notícias, a gente espera também te ver por aqui, né? Olha, comprar um imóvel em Maceió, fica a dica, né? Pois é, isso aí, vamos conversar, porque eu gosto de praia. Muito bem. A única coisa que eu vou precisar ver bem é eu preciso dar um jeito de acertar isso, porque eu ainda não estou pronto para mudar para lá, porque os meus filhos estão na escola agora. E aí a gente precisa ver bem como é que vão ficar os voos a essas alturas, porque eu e o José Carlos precisamos voltar a voar isso tudo. Bom, pelo menos que seja para a segunda residência, o convite está feito. Exatamente, coisa boa. Gente, a gente vai ter agora um momento para perguntas, e para dar início a ele, eu vou passar a palavra para o nosso convidado de honra também, o José Carlos Martins, presidente da CEBIC. Com você, José Carlos, a palavra. Parabéns, Ricardo, você fez uma bela explanação, misturando esse lado que às vezes as pessoas só veem um número frio, né? E não vê o comportamental, que eu acho que você colocou muito fortemente. Eu brinco sempre, né? Até um tempo atrás, o casal recém-casou e foi morar com o sogro. Saiu todo mundo de manhã para trabalhar, cabia todo mundo na casa. Agora que todo mundo tem que ficar em casa, não cabe mais, né? Então vamos lá. O mês de maio foi o mês que mais contratou na Caixa Econômica do ano. E na nossa pesquisa, 55% iniciado a transação durante a pandemia. Isso é uma coisa muito louca. Eu queria te fazer duas colocações, tá, cara? No teu expertise, no teu conhecimento, que eu acho que isso é um ponto muito interessante para o setor. A gente tem falado, a Selic caiu, mas também a renda das pessoas naturalmente vai dar uma encolhida. É como se eu estivesse no meu carro pisando no acelerador e no freio conjuntamente, né? Qual vai levar melhor no mercado de imóveis? Então, isso era uma parte. E uma segunda, eu também queria uma opinião tua, porque a gente tem visto e escuta-se muito e não se concorda com muita coisa, mas às vezes fica difícil de contrapor. Mas é o seguinte, o problema do Brasil, que todos os economistas colocam, é a relação dívida-PIB. A relação dívida-PIB, ele tem uma parte de cima da fração, tem uma parte de baixo. O pessoal está olhando a parte de cima. A parte de baixo cresce geometricamente no instante que eu diminuí o PIB. Então, na nossa visão aqui de consultores, engenheiros, peraí, nós temos que aplicar na parte de baixo aquilo que o custo-benefício justifique. Onde que está a maior oportunidade que eu tenho, vamos dizer, de investir? Só que a gente não vê, não escuta esse debate, né? De como eu tenho duas partes da fração. Eu só estou preocupado com a parte de cima. Só que a parte de cima que foi o grande erro do Henrique Meirelles. Né? Ela postou só em corta, esqueceu de estimular a economia. E foi isso aí. Acho que inicialmente eu queria te provocar nisso aí, porque isso é uma preocupação muito grande que a gente tem do pós-pandemia, né, Ricardo? Perfeito, ótimas perguntas. E te ouvindo, você até me deu uma ideia nova no começo, quando você falava da história do sogro, que você tem total razão. Eu vou lançar um produto novo que é o Airbnb Sogro, que é um negócio que é onde você coloca a sogra e o sogro que está morando com você, é o quartinho. Tudo tem oportunidade, é isso aí. Bom, mas brincando, mas você tem razão, isso é um fator importante. O que é um espaço adequado para um determinado tempo de convivência não é quando esse tempo de convivência multiplica por 2 ou 3. Né? Renda versus queda de juros.
O impacto é diferente em setores diferentes. Então, vamos lá. O que importa para... E é interessante, porque ao contrário, é um setor que inicialmente até se beneficiou. Venda em supermercado é renda. Se a pessoa tiver renda, ela vai ao supermercado, ninguém vai ficar se endividar para fazer compra no supermercado. A queda da renda vai derrubar a venda. Num primeiro momento, as vendas dos supermercados até cresceram, porque as pessoas ficaram com medo de não ter, das coisas faltarem no supermercado, foram até comprar mais, subiu a venda do supermercado. Não é que ela não caiu, ela cresceu. Só que é a queda da renda que vai derrubar o supermercado. No caso da compra do imóvel, eu acho que o impacto é inverso. O impacto da queda de juros tende a ser bem maior do que da queda da renda pelo seguinte. Vamos voltar para aquele exemplo que eu vi de quanto caiu a prestação. Naquele exemplo que eu falei que caiu de 2.500 para 1.700, a gente está falando de uma queda mais ou menos de 35%. O que a gente vai ter agora, de novo, é uma queda percentualmente até maior do que os 35%, pelo aquele efeito que eu comentei antes. E a queda de renda que vai acontecer, ainda que significativa e substancial, a queda média de renda que a gente vai ter no Brasil não é desse tamanho. Provavelmente a gente está falando em algo como mais ou menos proporcional à queda do PIB. Então a gente está falando em algo na faixa de, na média do Brasil, de novo, 7, 8, 9%, 10%, na pior das... Considerando, pior certo, por PIB cair 10%, o que tem que acontecer? A gente vai ter que ter um segundo surto, ainda pior que o primeiro, ou vai ter que ter um caos político. Quando eu falo caos político, porque bagunça política a gente não está tendo faz tempo. Mas estou falando de caos, não bagunça. Estou falando, sei lá, das duas uma. Ou tem que ter um cenário que é impeachment do Bolsonaro, ou um golpe com menos do que isso, um segundo surto tão ruim quanto o primeiro, ou algo tão complicado politicamente como o que eu coloquei, o PIB não vai cair 10. Ele pode cair 7, pode cair 6, pode cair 8, mas não vai cair 10. Então, mesmo no pior cenário, caiu 10. A renda cai 30, a parcela cai 35. Então, o cara, na prática, um cara que ganhava 1.000 passa a ganhar 900, só que a prestação que antes era de 1.000 cai para 650. O impacto de aumento de demanda, isso explica por que em maio não tem um momento maior de queda de renda, como você falou. Recorde de financiamentos da Caixa. É isso que vai impulsionar o mercado. Então, essa parte aqui, para mim, está bem clara, está tranquila. Vamos para a sua segunda pergunta. Ela é mais complicada. Onde você tem total razão. Dívida PIB, se aumenta o PIB, a dívida PIB cai. Por que a gente não trabalha em aumentar o PIB? Eu acho que a gente deve. Diga-se de passagem, tem um outro fator, porque a dívida PIB ela é tão mais preocupante quanto mais alta é a taxa de juros, porque ela é que vai determinar o custo da dívida. Se a taxa de juros cai, a gente suporta uma relação dívida-PIB maior, que é o que está acontecendo neste momento. Então, o lado positivo disso aqui, eu diria, juros menores. Significa que o Brasil aguenta uma relação dívida-PIB maior, enquanto os juros continuarem menores, e pelo menos olhando para os próximos 6, 12 meses, é de onde está para menos e não para mais. Depois, em algum momento, a economia deve ficar mais forte, os juros devem subir. Não acredito que cheguem nem perto dos patamares anteriores, de onde eles começaram a cair agora, mas eles vão subir alguma coisa e vão cair de novo depois, como num país normal, que é o que tem que acontecer. Eles oscilam, mas num patamar muito mais baixo. Segundo aspecto, eu estou completamente com você que tem um aspecto de estímulo ao PIB importante. Para reforçar um ponto que eu falei antes, eu falei da importância de estimular o mercado imobiliário para gerar emprego, mas não é só o mercado imobiliário, é a construção pesada, é a infraestrutura. Porque infraestrutura contrata muita gente e você tem o ganho de a melhora da infraestrutura reduz custo para todo mundo, melhora a qualidade de vida e aumenta o crescimento. A gente está para ter uma votação a priori entre essa semana e a semana que vem no Congresso, de um negócio que é super importante, que é o novo marco de saneamento. O novo marco de saneamento faz o seguinte: em vez da gente ter, que a situação atual, a gente tem 52 agências reguladoras em cima do setor de água e esgoto, porque tem agência da água, agência do esgoto e elas são estaduais. Substitui por uma agência nacional de água e esgoto. Quando você faz isso, você reduz brutalmente o risco jurídico para quem atua no setor. Moral da história. Expectativa que
o Brasil tem 100 milhões de pessoas sem esgoto tratado hoje, o que é um absurdo, é inaceitável. Mas, segundo aspecto, isso aqui deveria também envolver um aspecto muito importante da gente estimular construção de toda a infraestrutura de energia elétrica, que o Brasil ainda precisa de muita coisa, rodovias, que a gente precisa de mais, portos, ferrovias. Então, esse aspecto aqui eu acho que é importante, e aí eu acho que ele tem que vir em 3 focos. O primeiro, redução de juros vai já fazer com que isso aconteça, porque, de novo, juros menores fazem com que projetos que tinham uma taxa interna de retorno que não pagavam o custo financeiro, agora vão pagar. Segundo aspecto, são as PPPs, e aí entra um ponto fundamental. A gente precisa reduzir o risco jurídico nas PPPs. Porque um dos problemas que a gente tem é o governo está fazendo uma coisa e o cara tem medo de entrar depois. Será que o cara vai mudar a regra? Precisa ter um arcabouço jurídico que ajude a reduzir isso aqui. E as agências reguladoras precisam ser mais ágeis nas aprovações dos projetos. E o último aspecto é investimento público direto, que é uma coisa que estava fora da pauta e que pós-pandemia entrou, pela importância não só de melhorar a infraestrutura, mas pelo impacto de geração de emprego. Diga-se de passagem, quando a gente volta para a coisa mais parecida com o que aconteceu hoje na história, que foi a Grande Depressão, o que foi o New Deal americano? Que foi exatamente o que tirou os Estados Unidos dali. Tinham vários aspectos no New Deal. Tinham vários de agências reguladoras, exatamente para melhorar o ambiente de negócios, mas o mais importante deles todos, teve um projeto, eles mudaram a infraestrutura americana inteira, e por isso que foi o sucesso que foi. Então, eu acho que você está absolutamente correto. Agora, qual é o outro lado da história? O lado da dívida. O problema é, pelo 1 trilhão e pouco de estímulo, é verdade que a parte de impacto fiscal são mais ou menos 350 bilhões, que a gente teve agora, a gente já saía de uma dívida PIB que era alta e que cresceu. E aí eu acho que entra outro aspecto. O que falta fazer? A gente precisa reduzir gastos públicos. Como é que a gente faz isso? Fundamentalmente a reforma administrativa. Ela era importante e agora ficou mais importante do que nunca. E o último aspecto, que a gente está falando de dívida PIB, mas a gente está esquecendo que a União tem um monte de ativos também. De monte. O que a União tem de ativo, fundamentalmente, tem 2 coisas. Um bando de empresa. Esse dado é importante. O Reino Unido tem, se não me engano, são 8 empresas estatais. O Chile tem 16. Os Estados Unidos, se não me engano, são 25. O Brasil tem 400 e não sei quantas. Não faz sentido isso. A privatização vai gerar receita, que ajuda a reduzir a dívida PIB, e aí a gente tem dinheiro para estimular outras coisas. Ela aumenta a arrecadação de impostos, porque o que a gente tem especificamente é que empresas puras estatais não pagam impostos. Ela aumenta a eficiência da economia, porque, em geral, as empresas do setor privado são mais eficientes. Então, a soma disso tudo é um ganho muito importante, muito significativo do ponto de vista de eficiência da economia e melhora. Então, e última coisa, tem um bando de imóvel que está na mão do setor público. Aliás, acabou de passar a lei permitindo que as vendas desses imóveis da União sejam feitas por corretores, que era uma coisa que antes não era possível. Então, fundamentalmente, eu acho que a soma de, sim, medidas para estimular o crescimento, medidas de redução de gasto e venda de patrimônio para redução de dívida, a soma disso tudo é como a gente equaciona essa coisa. Não é uma solução. São várias, não é uma ou outra, é uma e outras. Obrigada, Ricardo. Obrigada, José Carlos Martins, pela pergunta, participação. Eu vou passar a palavra agora para o vice-presidente da ADEME, Luiz Henrique Coelho, que também tem uma pergunta. Luiz Henrique, está contigo a palavra. Acho que a gente tem um problema de som. É que acho que está desligado o microfone dele. Agora sim. Ricardo, boa tarde aí, Zé Carlos. Uma excelente aí palestra, aí, uma visão muito equilibrada aí de tudo que nós estamos passando. E eu gostaria logo de continuar e lhe vender logo o apartamento em Maceió. Complementando suas observações, dizer que nós temos uma cidade cujo mar é maravilhoso. Isso eu não vou nem dizer, já sei e gosto. Temperatura da água maravilhosa, sempre morninha. Uma cidade segura. Eu estou batendo em tudo que você falou de São Paulo como ponto
como ponto negativo. Uma cidade segura e, especificamente, uma cidade onde nossa companhia de abastecimento de água e esgoto, que é a Casal, já lançou o seu edital de privatização. Então, nós teremos em breve uma companhia de água e esgoto privatizada, onde a nossa cobertura de saneamento vai praticamente duplicar e onde nossas praias, então, continuarão tão lindas e limpas e proporcionando uma qualidade de vida muito boa. Além do mais, Ricardo, nós temos aqui em Maceió uma arquitetura moderna, prédios modernos, tipologias diferentes, temos excelentes condomínios horizontais e já deixamos aqui desde já o convite para você vir aqui e comprar com desconto o imóvel especial que eu gosto. fornecido aí pela ADEME. Mas nós temos aqui diversas perguntas, Ricardo. Eu teria uma aqui particular minha, mas nós temos diversas perguntas aqui bastante interessantes do público. Uma delas, tá certo? Diz respeito à questão do indexador do financiamento imobiliário. Nós hoje temos uma perspectiva de novas quedas da taxa de juros no curto prazo. Não sabemos, no médio prazo, o Boletim Focus tem uma previsão, obviamente, já de uma subida para 2022, tal, uma progressão. Mas você recomendaria hoje que a aquisição do mercado imobiliário, que só através do financiamento, qual seria o indexador mais aconselhável para que um cliente, para que um adquirente utilizasse? IPCA, juros pré-fixados, CDI? Eu diria que... porque os financiamentos imobiliários são de longo prazo. O que isso significa? Que o pensamento tem que ser a longo prazo também. Exatamente por isso, o que eu diria é que eu provavelmente pegaria com juros pré-fixados. E a razão é a seguinte: se eventualmente a gente tiver uma aceleração inflacionária no futuro, e que quando a gente considera, a gente está falando de um período, financiamento de 10, 20, 30 anos, possibilidade existe, o teu custo de financiamento eventualmente fica negativo. Se a gente for pegar o passado brasileiro, que por um lado é o que gerou o problema do setor imobiliário por muito tempo, do ponto de vista de novas construções, o que aconteceu? As nossas taxas de financiamento eram pré-fixadas e quem tinha taxas pré-fixadas no período da hiperinflação, basicamente, pegou um imóvel com custo de financiamento negativo, de graça. E aí chega o ponto onde eu quero chegar. Não que eu ache que nós vamos ter hiperinflação de novo. Não, eu não acho. Mas, por outro lado, eu posso falar com toda certeza que o risco disso é zero, e a resposta é não. E por que ele é não? Primeiro, o ponto que o Zé Carlos chamou a atenção, o crescimento da dívida PIB. Ela cresceu agora e pode ser que cresça mais. O segundo aspecto que está associado a isso aqui de curto prazo, você falou em aumento de taxa de juros em 2022, que é a expectativa do Focus, mas é importante chamar a atenção que isso está sendo jogado cada vez mais para frente e cada vez a partir de níveis menores. Por quê? Porque a expectativa de queda do PIB agora vem crescendo. E eu acho que ela vai continuar a crescer, porque lembra o que eu falei antes? Mesmo sem acontecer nada, lembra que eu falei em queda de PIB de 6 a 8. Não é a expectativa que a maioria tem hoje. A aposta da maioria hoje ainda está falando em 5. Por que eu estou apostando numa queda maior? Porque, infelizmente, o Brasil ainda não conseguiu resolver a ganhar a batalha. E diga-se de passagem, isso também é uma diferença do que a gente vê, uma diferença que é importante, regional. Porque, de novo, estou falando de Brasil. Mas como país, a batalha contra o coronavírus está muito longe de estar ganha. E uma crise mais grave, ou mais tempo com mais gente, significa que os consumidores vão demorar também a se sentirem seguros para gastar como antes. Porque eles falam, peraí, se tem ainda tanto problema, essa reabertura vai ser meio gradual, meia boca, vamos ver como é que vai acontecer. Se isso aqui acontece de forma gradual, o impacto, e as pessoas gastam menos, as empresas vendendo menos também contratam menos. Então, eu vejo que o risco para a atividade econômica brasileira ainda nesse segundo semestre, ser pior do que as pessoas estão achando. O que significa que eu vejo como risco a taxa de juros cair mais do que as pessoas estão imaginando e permanecer baixa por mais tempo. Só que aí vem o ponto. No Brasil, a gente tem uma dificuldade em reverter algumas coisas que são feitas. Por exemplo, estímulos fiscais, como eu falei. E também eu acho
que esse processo de recuperação de taxa de juros vai depender, recuperação leia-se, a taxa de juros voltar a subir lá para frente, vai depender de uma série de coisas, inclusive do cenário político. Então o pessoal está achando que vai subir muitos juros em 2022. Lembra que 2022 tem eleição presidencial. Dependendo do estado da economia, você pode imaginar que vai ter uma pressão pesada associada a isso aqui. E se não acontecer, pode acontecer algo parecido com o que aconteceu no que foi o segundo mandato do governo Dilma. No primeiro, ela não foi combatendo a inflação como devia, a inflação subiu, foi subindo, e os juros subiram depois, mas muito mais lá na frente. E essa alta da inflação, diga-se de passagem, se você tiver uma taxa pré-fixada, você não vai pegar, porque não está indexada a inflação. Se você tiver uma alta da taxa de juros, você também não vai ser impactado por isso. Por tudo isso, para se livrar do que eu vejo como o risco mais grave, que é uma eventual alta da inflação e mais para frente uma alta de juros para lidar com a alta da inflação, o que eu aconselharia é financiamentos pré-fixados. Muito obrigada. Ricardo, perfeito. Outra pergunta que eu achei interessante é a sua expectativa de retorno, Ricardo, da atividade econômica, do retorno da atividade econômica no Brasil. Se daria num formato de V ou num formato de U? E considerando uma expectativa temporal, acha que quanto tempo nós vamos demorar para voltar a um nível de atividade pré-pandemia? Só posso falar uma coisinha, Ricardo? A última conversa que nós tivemos com o Paulo Guedes, ele disse que é V da Nike. V da Nike é uma boa, é um V com a perna que não é tão para cima assim, é uma boa. Eu tenho uma visão diferente da dele, para ser franco. Eu acho que é um U. O que significa? Eu acho que demora mais para vir, que é exatamente o exemplo do que eu estava comentando, de um eventual impacto de preocupação, mas eu acho que a perna é mais para cima depois. Eu não acho que ela é tão lenta, não. Eu acho que quando vier com a quantidade de estímulo fiscal e monetário que foi colocado, eu acho que ela vem com mais força. Então, a minha aposta é, esse ano, eu acho que a surpresa do PIB é para baixo. O ano que vem, para cima. Muito bom. Vou passar agora a palavra para o presidente da ADM, Jobson Shoa, que também tem mais... Só para reforçar, tá? Isso é uma impressão que eu já tenho desde o começo da pandemia. Eu lembro que no começo o pessoal previa que o PIB esse ano ia cair 1,5%, e eu falava, se cair 5% já é para comemorar, porque vai ser bem mais feio do que isso. E hoje a maioria está perto desse 5%. O presidente Jobson está com a palavra. Então. Ricardo, é uma pergunta do Manuel Marques. Ele pergunta, com a tendência do trabalho home office, haverá uma fuga dos imóveis comerciais? Bom, vamos lá, são coisas diferentes, né? Uma é o comercial propriamente dito. O que poderia gerar uma fuga do imóvel comercial será que as pessoas vão passar a comprar mais online em geral e aí vai ter menos gente querendo shopping, loja e coisa do gênero? Pode até acontecer um pouco, mas eu acho que isso vai ser limitado, porque inicialmente está acontecendo já, diga-se de passagem, tá? Só que eu acho que é um movimento temporário, esse eu não acho que é permanente. Porque as pessoas acho que estão confundindo o que é permanente e o que é temporário na mudança do que a gente está vivendo. O que é permanente? As pessoas vão usar mais o meio digital, cada vez mais. Isso é permanente. Só que eu não acho que isso significa substituir o físico. O que eu acho que as pessoas querem é comodidade. A comodidade, neste exato momento que elas estão com dificuldade para sair, é o digital. Uma vez que essa dificuldade deixar de existir, elas vão querer ter a comodidade de comprar no digital quando elas quiserem, como elas quiserem, mas elas também vão querer ter outros momentos que elas vão sair, porque elas querem ir ao shopping, porque elas querem passear. Minha mulher está aqui do meu lado, está ouvindo, aliás, Luiz, você não sabia, mas aquela hora que você fez o processo de venda foi melhor do que você pensava, porque quem manda mesmo, quem resolve, ouviu também, entendeu? Mas voltando à história, eu tenho certeza que ela está desesperada para poder ir ao shopping quando tiver a chance. Então, o que eu quero dizer com isso aqui eu acho que essa queda de demanda de imóveis comerciais acontece, mas é temporário. Agora, tem um outro aspecto, que esse sim eu acho que pode ser mais permanente, que são dos escritórios. Aí, eu acho sim que aquele movimento de mais home office, que esse eu acho que vai ter um componente
maior que vai ser permanente. Esse não acontece tão rápido, por outro lado, eu acho que ele dura mais. Aí eu acho que pode ter uma queda assim, de demanda por escritórios em geral, ou pelo menos uma mudança no tipo de demanda de escritório, que é um escritório menor, onde a equipe não está todo mundo todo dia, uma hora estão alguns, outros estão outros, ter a opção, que isso é uma coisa que eu acho que também é importante, tá? Que volta no exemplo do Zé Carlos do sogro, né? É muito bacana essa coisa de trabalhar de casa, é muito legal, mas não precisa muito. O meu escritório em casa aqui agora, eu disputo ele com a minha mulher, com os meus 2 filhos, e eu também tenho horas que eu acho ótimo poder ter um outro lugar e ter um cantinho que é meu. Então, o que eu acho disso aqui é que vai ter uma mudança de perfil que pode implicar numa redução, mas mais do que numa redução, talvez mude na cara do que são esses novos espaços. Porque, por outro lado, pelo menos temporariamente, os espaços de escritórios, as pessoas não vão querer estar uma do lado da outra, né? Vai mudar a cara do escritório. A gente recentemente viveu o escritório, qual é a última tendência? Derruba as divisórias, escritório todo mundo aberto. Agora, o que eu acho que vem inicialmente é o contrário. Bota a divisória aí, que a divisória está funcionando como a separação e a proteção nesse momento. Porque essa preocupação inicial que a gente está tendo com saúde vai levar ainda até ter uma vacina, uma vacina acessível para todo mundo. As pessoas vão manter essa preocupação em graus maiores ou menores, por questões diferentes, mas vão manter esses cuidados e essas preocupações. Presidente Jubson, tem mais alguma pergunta? Sim, tem várias perguntas aqui, eu estou escolhendo algumas, né, fazendo uma triagem aqui. Uma delas diz o seguinte: Ricardo, como convencer nesse momento um cliente a mudar seu investimento em renda fixa para um investimento em imóvel? Eu acho que fundamentalmente o que ele precisa mostrar é o seguinte: qual é a rentabilidade provável de cada um. Porque, então, eu falei que só a rentabilidade, que você falava, você está investindo isso aqui, você vai colocar esse imóvel para alugar, não é só que o rendimento do aluguel vai estar mais alto do que a taxa atual. Por todas as outras razões que eu comentei antes, como a demanda por imóvel deve crescer ao longo dos próximos anos, toda vez que você tem aumento de demanda por imóvel, acontecem 2 coisas. Você tem mais lançamento, normalmente de imóveis que vêm novos, com características específicas do que as pessoas estão procurando, e a segunda característica, alta de preço de imóvel. Então, o que ele vai ter são 2 ganhos. Um é renda, que já ganha hoje, mas a segunda é a apreciação de capital, que ele provavelmente não vai ter, provavelmente não, ele não terá num investimento de renda fixa que seja pós-fixado, atrelado à CDI ou qualquer coisa do gênero. Certo. Eu passo a palavra temporariamente agora de novo para o José Carlos Martins, que teria mais um comentário. Ricardo e todos que nos assistem, é impressionante o efeito taxa de juros. Eu vou te dar um exemplo. Se a gente baixasse um pouquinho a taxa de juros da FGTS, a necessidade de subsídio despenca. E você, com o mesmo volume, porque ele vai direto na parte complementar, certo? Então, vamos dizer, tem 0,5% que pode hoje já cortar, que foi a redução da taxa de administração por parte da Caixa Econômica. De 1 caiu para meio, ficou meio, ganhou 0,5%. Então já poderia baixar. Isso permite a contratação de mais 150 mil casas sem um tostão a mais de juros. Ou seja, simplesmente o fato do juro, sabe, cara? Isso é um ponto importante porque, às vezes, as pessoas que estão ali no seu dia a dia, ajudando a sentar o tijolo ali, não têm a noção do que é esse mercado financeiro num setor como o nosso, que é totalmente alavancado. Que não tem como você vender um produto nosso que não seja através de crédito, né? Eu ia te pedir só para você dar uma reforçada nisso, né? Esse ponto é importante e ele explica aquilo que eu falei, do porquê as oscilações do mercado imobiliário, normalmente, elas potencializam o que acontece com a economia, exatamente pelo fato do setor ser super alavancado. Por isso que quando fica ruim, some o crédito, o que acontece? O mercado sente mais. Tem um negócio do dólar. O que aconteceu em 2008, o que aconteceu em 2016, 2017. A contrapartida, que é o que nos próximos anos, quando o crédito aumenta muito, o custo cai, que é o que você está dizendo.
Aí é exatamente o contrário. A economia vai melhorar nesses... E lembra que eu falei que eu já acho que a partir do ano que vem, talvez não seja logo no primeiro trimestre, talvez seja mais para frente, mas já acho que vai valer para o ano inteiro, e acho que isso deve acontecer em 2022, a gente vai ter a economia crescendo mais. Até por isso eu falava daquela questão da taxa pré-fixada, porque se a economia estiver crescendo mais, com toda essa injeção de capital que vai ter, é possível que a inflação esteja acelerando e acelerando mais forte em 2022. E aí é que eu dizia que é o risco você pegar alguma coisa indexada à inflação. E o teu ponto do FGTS é importante porque quando a taxa básica de juros cai, toda a estrutura de remuneração no Brasil tem que ser revista. Então, uma das coisas que aconteceu é como é que você define grande parte do funding imobiliário, o funding que vem garantido, que é de caderneta de poupança. De repente, você usar a mesma fórmula de remuneração na caderneta de poupança, que foi criada com um nível de taxa de juros diferente, tem dois aspectos. O primeiro, você vai estar remunerando isso num nível alto. Lembrando que a caderneta de poupança não paga imposto de renda. Então, na hora que você desconta e compara com as outras alternativas de investimento, você passa a ter uma remuneração mais alta proporcionalmente ao que era a realidade de antes, o que, por sua vez, atrai mais capital e mais funding para o setor. Mas, por outro lado, o funding do que está vindo para o financiamento depois é proporcional ao custo de captação que está vindo aí, TR mais o que quer que seja. Então, o que eu acho é a queda da taxa de juros vai forçar o Brasil a repensar uma série de estruturas. Mas tem um outro aspecto, que é o quanto passa a ficar interessante para os bancos financiarem imóvel. Porque agora o grande funding vinha dessa parcela obrigatória associada à caderneta de poupança. À medida que a taxa de juros cai, os bancos perdem. Isso ainda não aconteceu totalmente, porque a taxa básica de curto prazo, a Selic, já está lá embaixo. Só que, neste momento, as taxas mais longas pré-fixadas ainda estão mais altas. Só que elas vão cair gradualmente, porque todo mundo fala, não vou investir com o CDI ou Selic de 2. E todo mundo compra a parte mais longa da curva, aquilo vai caindo, vai caindo, vai caindo. Chega uma hora, o banco, que basicamente pegava o recurso dele e aplicava em título do Tesouro e que dava para pagar a conta e ser muito bem remunerado assim, não dá mais. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o que é a função verdadeira do setor financeiro, que é intermediar quem poupa e quem precisa de dinheiro para financiamento, seja uma construtora, seja uma empresa, seja quem quer comprar imóvel. O que significa isso? A disponibilidade de capital que os bancos vão alocar para conseguir remunerar alguma coisa dele e a prazos mais longos vai crescer. E principalmente, à medida que o cenário for ficando mais tranquilo, mais claro, que o banco conseguir ver a mais longo prazo, a disponibilidade de financiamento para o setor imobiliário cresce e a custos cadentes, que é o ponto que você vinha reforçando. E basicamente isso é aumento de demanda. É o que a gente deve ver gradualmente, não é que acontece de hoje para amanhã, tá? Mas é o que a gente vai ver gradualmente ao longo dos próximos anos. Obrigada. Acho que o Luiz Henrique tem mais perguntas, não é isso? Passa a palavra. Ricardo, eu tenho uma pergunta aqui. Diversos ouvintes nossos fizeram perguntas nesse sentido e eu tentei aqui resumir na seguinte situação. Obviamente, o banco tem um custo de captação do dinheiro, faz o empréstimo para a produção e a transferência daquilo para o mutuário, para o adquirente, obviamente tem que ter um spread. Na sua opinião, qual a razoabilidade entre hoje você, por exemplo, imaginar um Selic de 2,25, uma taxa de captação do banco, tá certo, em torno lá de 3%, com o custo deles, e que razoabilidade seria para que, na sua opinião, a taxa do financiamento imobiliário para o mutuário, uma taxa pré-fixada, vamos dizer assim, deveria ser da ordem... Vamos lá. Isso é complicado pelo seguinte, vamos lá. Então, o primeiro aspecto que você colocou super bem, custo de financiamento, só que, voltando, como o financiamento imobiliário é de prazos longos, 10, 20, 30 anos, o banco dificilmente vai conseguir captar a CDI nesses prazos. Ele vai ter que captar com outros instrumentos que ele consegue ter. Ou então ele corre um descasamento. Qual é o risco dele? Ele não pode ele captar um recurso que o cara pode querer ir buscar. Então ele falou, olha, você está com o teu dinheiro aqui, mas amanhã, se você quiser, recebendo o CDI, amanhã você pode ter o seu dinheiro. Porque se ele pega este dinheiro e empresta há 10 anos, um dinheiro que amanhã o cara pode vir buscar, o banco começa a correr um risco, que é esse descasamento de prazo, que de repente o banco tem uma corrida por qualquer razão, seja por medo ou porque as pessoas estão precisando de dinheiro ou por que for,
E aí o banco não tem dinheiro para dar, quem quebra é o banco. E aí, diga-se de passagem, tem uma crise financeira gravíssima. Então, ele tem que ter um descasamento que não pode ser tão grande. E aí ele vai buscar outras fontes de financiamento que, em geral, estão associadas a outros indexadores. Então, esse é o primeiro aspecto para colocar nessa conta. O segundo, quando a gente pensa qual é a taxa que faria sentido, a nossa tendência é sempre se colocar no lado que a gente está. Então, o que significa isso? Do ponto de vista de quem está tomando dinheiro, o que você fala? Olha, se o banco está ganhando um spread qualquer em cima disso, está bom o suficiente, ele está ganhando. Pensa do ponto de vista de quem está dando dinheiro. Ele vai dar o dinheiro pelo spread tão alto quanto ele conseguir dar. E aí chega o ponto fundamental. Como é que a gente derruba o spread bancário? Competição. O banco não vai reduzir o spread porque a gente gostaria, porque é justo ou por nada. Ele vai reduzir se, caso ele não reduza, ele vai perder o negócio. Só que aí vem o ponto. Este aumento de competição virá. Diga-se de passagem, nos Estados Unidos já veio, já aconteceu. Hoje, nos Estados Unidos, de cada 100 dólares que são emprestados, os bancos são responsáveis só por 20. Os outros 80 vêm de outros agentes. 60 deles são fintechs, essas novas empresas financeiras que estão fazendo os financiamentos. E no Brasil, a gente vai ter a mesma tendência. Porque a outra coisa que está acontecendo é que a mudança tecnológica está gerando novos players que estão competindo em todo o setor financeiro. Então, vou dar um exemplo. Na parte de investimento financeiro, a gente teve um crescimento brutal das corretoras nos últimos anos. A XP provavelmente é o melhor exemplo, a maior delas todas, mas tiveram várias que comeram uma parcela significativa dos investimentos que estavam nos bancos. Essa semana, a gente teve 2 anúncios muito importantes na parte de meios de pagamento. O Brasil vai ser o primeiro país do mundo que as transações financeiras podem ser feitas via WhatsApp. O WhatsApp pode ser feito para mandar dinheiro. Então, você pode mandar dinheiro para alguém através de WhatsApp e pode pagar um serviço, um produto através de WhatsApp. Por que isso é importante? Porque os bancos não tinham competição em transação financeira. Então, eles podiam cobrar a tarifa que não é só que eles não tinham competição. Lembra, gente, que tem 5 bancos que concentram 85% no mercado financeiro brasileiro. Então, se a competição é pequena, obviamente, esses bancos estão numa condição de impor o que eles podem fazer. À medida que eles começam a ter competição de outros players, isso muda. E no próprio mercado financeiro de transferência de pagamentos, vai acontecer a mesma coisa. Porque, além disso, no mesmo dia, o Banco Central regulamentou o que é o sistema de transações automáticas, que chama PIX, criou as contas para isso aqui e o sistema de tecnologia para isso. Ele vai implementar no Brasil a partir de novembro. Significa o seguinte: qualquer dia, qualquer horário, você vai fazer uma transação financeira e, no mesma hora, o dinheiro vai aparecer na conta da outra pessoa através desse mecanismo. E, mais uma vez, isso aqui, aliás, para o mercado imobiliário, resolve outras coisas e custos associados. A gente falou de custos. Um custo importante que a gente tem associado a transações imobiliárias está relacionado a toda a parte cartorial que a gente tem no Brasil. Quando a gente começa a entrar nisso aqui e começa a usar soluções de tecnologia, blockchain e tudo isso, a gente pode ter uma redução importante. E, mais uma vez, isso aumenta a procura por imóvel porque reduz o custo e aumenta a quantidade de gente que pode pagar. Então, o ponto que eu quero chegar, no final das contas, eu não vou dar uma resposta objetiva para a sua pergunta, porque isso depende das condições. E aí chega no ponto onde eu quero chegar. O que a gente tem que fazer? Estimular a maior competição possível no setor financeiro. E como é que a gente faz isso? Criando as condições mais abertas possíveis para a competição das fintechs, coisa que o Banco Central está fazendo. Agora, tem uma segunda coisa que a gente devia fazer, que é a atração de instituições estrangeiras para o mercado brasileiro. Porque a legislação brasileira tem uma coisa que vai na contramão disso, que é o seguinte: uma coisa que pouca gente conhece, mas muito importante. Quando tem um limite no número de bancos que pode haver no país, porque para você ter um banco, você precisa ter um negócio que chama carta patente. Então, você não pode ter quantos bancos forem. Só isso já está reduzindo a competição. Será que deveria ter essa necessidade? Eu acho que não. Agora, tem um segundo problema. Se você ainda aceitar que tem que ter isso aqui, o que funciona? Normalmente, para você comprar uma carta patente de um banco, você tem que comprar um banco,
banco qualquer que esteja operando, ou, segunda possibilidade, você pega um banco que está quebrado. Se você pegar um banco que está quebrado, e essa é a forma do Banco Central, com esse mecanismo de carta patente, fazer quem entrar, pagar um pedágio para entrar e resolver o problema da instituição que teve um problema, não é o problema da instituição, é o problema dos correntistas dela, que no fundo é o problema do Brasil. Tá? O que ele faz com isso? Ele fala, tudo bem, você vai assumir o passivo disso aqui. Ele assume o passivo. Só que a contrapartida de assumir o passivo é, se esse banco tem passivo, ele teve prejuízos nos últimos anos. Se ele teve prejuízo, ele tem um crédito tributário. Vamos dizer que o banco nos últimos 5 anos acumulou 100 milhões de reais de prejuízo. Significa que os primeiros 100 milhões de reais de lucro que esse banco vai ter, ele não vai ter que pagar imposto. Só que, aí vem a questão. Essa questão do crédito tributário, de compra de carta patente de instituições problemáticas, só vale se for feita por uma instituição nacional. Se um banco estrangeiro comprar, ele tem todo o problema, mas ele não tem o crédito tributário. Temos que acabar com isso, porque aí vai ter mais interesse pelos estrangeiros, vai ter mais competição. Então vem o meu ponto. O grande ponto onde a gente tem que focar é estimular competição. Se a gente estimular a competição, esse custo vai cair. Em parte, eu já sei que isso vai acontecer, por conta desse crescimento das fintechs. Vai acontecer. Agora, tem um monte de coisa que dá para ser feita para acelerar esse processo. Obrigada, Ricardo. Bom, nosso tempo já está se esgotando. A gente vamos para uma última perguntinha, então vou passar a palavra para o Jubson Shoa. Perguntinha rápida com a respostinha curta. Obrigada. Combinado. Desculpa, essa última foi longa, mas é que o tema é muito importante. A gente queria te ouvir o tempo inteiro. O Zé Carlos falava da importância disso no coisa. A gente muda o Brasil. A gente está falando do setor imobiliário, mas isso muda tudo no Brasil. Então, é extremamente importante. Mas vamos lá, não quero gastar mais tempo. Bom, a última pergunta, e realmente, como temos pouco tempo, Ricardo, utiliza aí uns 5 minutos para terminar a nossa live. Como fica a questão do dólar e investimento estrangeiro? Você podia fazer uma mais fácil, tendo pouco tempo, mas vamos lá. Questão do dólar. Basicamente é o seguinte, o que eu acredito, em primeiro lugar, é que a gente vai ter um dólar alto, e a gente vai ter um dólar alto, em parte, exatamente porque a taxa de juros no Brasil nos próximos anos vai ficar muito mais baixa. Então, a gente não atrai. O Brasil atraía muito investimento de fora para renda fixa, não atrai mais. Só que esse dinheiro, para sair do Brasil, o sujeito que estava com o dinheiro aqui e fala, bom, não vale mais por 2% ao ano, não vou investir mais em renda fixa aqui, mas eu quero investir em renda fixa, vou levar o meu dinheiro para outro lugar. O que ele tem que fazer? Comprar dólar para tirar o dinheiro daqui. Quando ele faz isso, aumenta a procura por dólar e o dólar sobe. Para completar, eu brinco que o mundo viveu a pandemia. O Brasil, nos últimos meses, viveu o pandemônio. A bagunça aqui foi maior do que na maior parte do mundo. O que isso significa? Que muita gente ficou preocupada, tirou dinheiro daqui, de novo. O que isso significa? Alta do dólar. O dólar foi lá aos céus. Chegou a bater quase R$6, caiu para um nível perto de 5, aí andou subindo recentemente, enfim. Eu faço uma análise que é quanto seria a taxa de câmbio no Brasil ajustada pela inflação, pela média dos últimos 40 anos. A média dos últimos 40 anos, em valores de hoje, equivale a R$3,50. O dólar está acima disso e estará acima disso. Agora, olhando para os próximos meses, se a gente tiver um daqueles 2 cenários de caos que eu falei, imagina que vem uma segunda onda de surto. Está acontecendo nos Estados Unidos, tá? A segunda onda na Flórida, no Texas, em partes da Califórnia, onde mais? Tem um outro estado que agora não estou me lembrando. Foi pior que a primeira. Pode acontecer no Brasil também? Pode. Agora, quer dizer que vai acontecer no Brasil? Não. A Europa não teve isso, a Ásia não teve isso. Por que aqui teria necessariamente que acontecer? Vai depender das medidas que a gente tomar, dos cuidados, de um monte de coisa. Agora, se não acontecer nem isso e nem aquele caos político que eu falei, o movimento do dólar nos próximos meses e trimestres vai ser para baixo. Porque essa força que é esse nível médio que eu falei, ele funciona como um imã. Isso aqui está puxando para baixo. Então, o que eu vou ver ao longo do ano que vem é dólar caindo, ainda alto, mas caindo, em direção a algo próximo, talvez daqui a 1 ano e meio, 2, pode estar perto desses 3,5 que eu falei. Agora, por outro lado, se tiver um dos 2 cenários de caos que eu comentei com vocês, o dólar pode voltar a subir, bater em 6 até passar de 6. O nível mais alto, ajustado à inflação, que nós já tivemos nos últimos 40 anos, que foi em 2002, aquele momento da eleição do Lula,
que o dólar foi a 4 em 2002, ajustado pela inflação, hoje equivale a praticamente R$7. Pode chegar lá? Pode. Se a gente tiver um caos do tamanho daqueles lá que eu mencionei, pode até passar disso. É possível. Agora, tem que ter um caos para acontecer isso. Senão, é dólar para baixo, que é o mais provável ao longo dos próximos meses, trimestres e mesmo, eu diria, próximos 2, 3 anos. E o outro que era investimento externo. Um dos pontos que o dólar alto faz é que ele torna investimentos externos, e principalmente alto e em queda, investimentos externos muito atraentes no Brasil. Então, se o Brasil colocar a casa em ordem aqui, falta colocar, a casa não está em ordem ainda, mas se a gente colocar a casa em ordem, a gente pode atrair muito investimento externo pelo seguinte, imagina que um sujeito entra no Brasil, vamos fazer de conta que é para comprar um imóvel, ele vai comprar um imóvel, digamos, só para pegar um número redondo, e a conta ficar fácil, vamos falar que ele custa R$120 mil, vai. Com $1 a 6, isso custa $20 mil. Imagina que o preço do imóvel fique estável por 2 anos, só que o dólar cai a 4. Ele vende daqui a 2 anos por R$120 mil, só que agora não tem mais $20 mil. Ele vai ter $30 mil. Você soma isso com a alta do preço do imóvel, que provavelmente vai acontecer para isso, o investimento em imóveis, em empresas, em negócios no Brasil é extremamente atraente olhando isso aqui. Eu peguei números redondos para a conta ficar certa e um pouco exagerados, mas a tendência basicamente é essa. Então, eu acho que o Brasil tem chance de atrair muito investimento, mas tem que colocar a casa em ordem antes. O Judson olhou para o relógio, acabou, é o que eu tinha para falar. Muito obrigada, Ricardo, muito obrigada pelas valiosas informações, pela tua participação. Na verdade, tem uma breve participação do José Carlos Martins, encerrando, então. Contigo a palavra, então, José Carlos. Você está sem microfone. Não podia sair daqui, Ricardo, sem vender o nosso peixe, tá? Por que nós acreditamos demais que a construção é a grande saída para a retomada? Tem um amigo meu que diz que se você for tomar água em hidrante, você te afoga. Certo? Então não adianta o Banco Central liberar 120 bilhões de compulsório e cair no bolso da Vale do Rio Doce. O nosso setor é um setor que é uma caixa d'água. Se puser água na caixa d'água, nós temos 97 torneiras distribuídas por todo o Brasil que podem irrigar essa lavoura. Nós temos 97 setores que nós impactamos tão logo acionados. Eu falo da fabricante de caminhão, eu falo do fabricante de pneu e falo do borracheiro, né? Ou seja, nós temos uma capacidade de irrigar a economia muito grande. Acho que era só isso que eu queria aproveitar a oportunidade aí, Aline, Jubson, tá, Ricardo? Acredito na gente que nós podemos mudar esse Brasil. Obrigada, José Carlos. Obrigada, Ricardo. Tá. Não, eu só tenho que ele tem total razão, é isso mesmo, e diga-se de passagem, foi um ponto que eu bati muito no começo, que era a importância de fazer com que o recurso não ficasse empossado em quem, na realidade, nem sequer tinha uma grande necessidade de crédito. Isso é verdade não é só para o setor, isso é verdade para todas as micro e pequenas empresas, que era onde o dinheiro tem também essa capacidade de multiplicação muito maior. Também. Beleza, gente, nosso tempo infelizmente se esgotou. Ricardo, mais uma vez, em nome da ADM, muito obrigado por tua participação, José Carlos Martins também. Em nome também da ADM, agradeço aos nossos patrocinadores, que sem eles esse momento não teria sido possível. A Crona, Ibratim, Sangoban, apoio do Sebrae. Aline, quero dar uma palavra. Passo também a palavra rapidinho ao presidente Jubson Shoa para os agradecimentos finais. Aliás, só um segundo, Jubson, antes que eu não esqueça, eu queria convidar todo mundo para o próximo evento semana que vem, na quinta-feira, onde também às 5 da tarde, dessa mesma forma, a gente vai ter a palestra do Luiz Lourenço, fundador do CRM, do RD Station, falando aí sobre vendas. Enfim, está dado a largada para a nossa programação imperdível. Passo a palavra para o Jubson para as considerações finais. Obrigada a todos. Bom, só queria mais uma vez agradecer aí a presença de todos, agradecer a todos que compõem a CEBIC, na pessoa do Zé Carlos Martins, que está aqui conosco, do Celso Petrucci, que é o presidente da CII, a nossa Comissão da Indústria Imobiliária, e agradecer ao Ricardo pela brilhante apresentação, deixa a gente aqui com muitas informações importantes para que a gente tome as decisões de nossas empresas, visando já o futuro. Então, muito obrigado, Ricardo.
Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada a todos. Só lembrando, então, também que acessem o site imóvelemaiznegócio.com.br. Ele é o nosso ponto de encontro com todas as informações, tanto notícias da área, quanto todos os lançamentos. Ele reúne todos os lançamentos do mercado imobiliário de Alagoas, os principais. Então, muito obrigada a todos que estiveram com a gente até agora. Obrigada à diretoria da ADM, a todos os que se engajaram nesse grande evento, que certamente vai fazer história no mercado imobiliário de Alagoas. Obrigada a todos. Para garantir o futuro em um lugar que é nosso e viver com segurança, imóvel é mais negócio. Investir na família e acreditar que eu posso realizar o sonho, imóvel é mais negócio. Sentir o momento, ter fé no meu propósito. Esse é o movimento, imóvel é mais negócio e é muito mais vantagem. Os números mostram, juntos com a ADM, imóvel é mais negócio. Imóvel é mais negócio. Uma campanha ADM Alagoas.